Olá, boa noite a todos. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui na Bodebral. Esse é o primeiro Pint of Science organizado pela Universidade Federal do Paraná. Eu quero agradecer também a presença de todos que estão acompanhando as nossas transmissões tanto no YouTube quanto no Instagram. O Pint of Science, o Pint of Innovation é uma inspiração no Pint of Science. Ou seja, a gente quer aproximar a comunidade do ecossistema de inovação. Nós queremos ter um ambiente de interação para que todo o ecossistema, toda a sociedade esteja junto, discutindo os problemas da sociedade e desenvolvendo soluções em conjunto. Assim nós somos muito mais fortes quando a gente trabalha junto, tá? E essa ação nossa, Pint of Innovation, ela vai ter 3 edições. Essa é a primeira quarta-feira de agosto, a gente vai ter na primeira quarta-feira de setembro e também em outubro, tá? Sempre com 2 convidados ilustres e 10 startups para a gente interagir, para a gente conhecer. E para que quem não sabe o que é inovação, aprender o que é inovação. Para que o aluno da universidade venha aqui e entenda as oportunidades que estão sendo criadas para o seu futuro profissional. Para que os alunos do ensino médio vejam, né, que vão ter diferentes profissionais de diversas áreas, eles possam escolher uma área para atuar no futuro, conforme a sua vocação, a sua vontade. Então esses 3 eventos vão ser muito importantes, porque em novembro nós vamos organizar aqui o Pitch Day Experience. Vai ser o 9º Pitch Day, e esse ano ele vai ser muito, muito especial. Tá? A gente pretende trazer aqui para vocês 150 startups, e o Pitch Day vai ser realizado junto com a 4ª semana do empreendedorismo feminino, organizado também pela Universidade Federal do Paraná. Então vai ser um evento com 5 trilhas, vai ter o evento da trilha da inovação, do empreendedorismo feminino, vai ter um desafio de robótica, vai ter um hackathon e vai ter uma trilha que é talento e carreira. A gente quer aproximar os profissionais de mercado dos alunos de graduação, para que eles aprendam a fazer um plano de carreira e tenham um futuro muito, muito mais promissor. Então tudo isso vai acontecer do dia 4 ao dia 8 de novembro. Tá? Então esse é um esquenta do Pitch Day Experience. A gente conta com vocês em novembro. Tá? E para começar, eu quero chamar aqui, né, o reitor da Universidade Federal do Paraná. Ele representa a Universidade Federal, não apenas demonstrando que a universidade não apenas produz conhecimento, mas também transforma isso em soluções para a sociedade. O professor Marcos Sunier, reitor da Universidade Federal do Paraná, professor titular do Departamento de Informática e um dos fundadores do Centro de Computação Científica e Software Livre, o C3SL. Sua trajetória reúne pesquisa, gestão e desenvolvimento de tecnologias abertas aplicadas à educação, à administração pública e à soberania digital brasileira. Participou da construção de projetos de grande alcance, como Paraná Digital, Linux Educacional e plataformas desenvolvidas em parceria com órgãos públicos. Mais do que falar sobre inovação, ele ajudou a demonstrar que uma universidade pública pode criar tecnologia aberta, escalável, capaz de gerar impacto nacional. Tá? Então, hoje, ele conduz a universidade no mandato de 2024 a 2026, com o desafio de conectar tradição, ciência, transformação digital e futuro. Então, eu quero que todo mundo dê uma salva de palmas para o professor Marcos Sunier. E agora eu quero convidar também o Samuel Cavalcante. Ele é a prova a inovação dá resultado. Tá? Para quem não conhece o Samuel, ele é químico, ele é mestre cervejeiro, fundador e CEO da Bodebral, que há 17 anos está aqui nesse espaço, aqui em Curitiba. Sob sua liderança, a empresa tornou-se uma das cervejarias mais premiadas da América Latina, acumulando mais de 150 reconhecimentos nacionais e internacionais. Eu acho que ele vai falar do último prêmio que ele acabou de receber, acabei de ver na mão dele. A sua trajetória vai muito além dos produtos. Tá? O Samuel ele ajudou a transformar a Bodebral em uma verdadeira plataforma de inovação. Uma cervejaria escola que já formou mais de 7.000 cervejeiros, um espaço de colaboração internacional, turismo de experiência e desenvolvimento de produtos pioneiros. Entre eles, a primeira IPA com cacau do mundo,
criado em parceria com a norte-americana Stone Brewing. Falei certo? Samuel representa o empreendedor que testa, que aprende, que conecta pessoas, transforma uma ideia local, aqui de Curitiba, aqui do bairro Vila Auer, em uma marca reconhecida internacionalmente. Então, uma salva de palmas para o Samuel. Então, a gente vai começar aqui, é um bate-papo descontraído, nada formal, nada de academia, né, naquele formalismo, né? A gente quer conversar em uma linguagem que vocês compreendam, tá? Esse evento que a gente está promovendo dentro da universidade, ele está classificado como evento de extensão universitária. É onde a gente derruba o muro das instituições e leva a universidade para todo mundo, sem nenhuma barreira, tá? E o nome disso tem um fundamento da extensão que é interação dialógica. É a capacidade da gente conversar, mas também ouvir. E essa conversa, essa interação, gera novos conhecimentos, gera novas oportunidades. Então, Sunier, o que você está achando de estar à frente da universidade, com todos os desafios e com todo o histórico da universidade, desde 1912, primeira universidade do Brasil, né? E com esses grandes desafios burocráticos, de gestão, mas com uma grande oportunidade de criar algo novo, algo sustentável, algo impactante para o Paraná, para Curitiba e para o Brasil. Bom, boa noite a todas e todos. É um grande prazer estar aqui. Muito bem recebido aqui, Samuel. Muito obrigado aí pela recepção. Até a tábua de frios e cuidando da gente aí enquanto estava esperando. Dizer, a universidade realmente foi fundada em 1912. A gente gosta de fazer. Antes de chegar na reitoria, eu ficava perguntando por que cada reitor fica contando essa história de que a universidade é uma universidade centenária, né? Qual que é a vantagem de ser a universidade mais antiga do Brasil, uma universidade, até porque tem várias faculdades fundadas antes e tal. Quando você olha a história da universidade e como ela se manteve como universidade desde 1912 até hoje, você vê que é uma história muito bonita, né? Ela nasce como uma universidade do MAC, num ciclo econômico próprio, né? Curitiba já tinha essa vocação de ter um ciclo econômico dissociado de São Paulo, Rio de Janeiro, que era a venda do MAC para Buenos Aires e Montevidéu, vendia no Uruguai e na Argentina. Então essa elite do MAC ali achou melhor criar uma universidade paranaense, até para consolidar a cultura paranaense, né, do que mandar os filhos estudarem no Rio de Janeiro, em São Paulo e tal. Quando no primeiro governo Vargas, eles centralizam isso, tanto que a UFRJ foi criada como Universidade do Brasil, né? O plano do Vargas era uma única universidade distribuída em campo no país inteiro. No primeiro governo dele, ele estanca todo o financiamento para qualquer universidade. E os paranaenses dão um exemplo, quer dizer, os professores doam o próprio salário, os empresários aqui dão cheques para ajudar, o município dá, a província, o estado dá, e a universidade consegue sobreviver de 1912 até hoje com uma reitoria, com seus setores, né? E essa é a única universidade do Brasil que atravessou essa fase de coisa. Por isso ela é a mais antiga do Brasil. Então, talvez até ser a mais antiga não seja tão importante, mas a história dos paranaenses em torno de uma ideia, né, que manter o conhecimento aqui era importante para a sociedade paranaense, é que é a história da Federal do Paraná. Talvez por isso que ela esteja tão ancorada na cultura e na sociedade brasileira paranaense hoje. Investir em pessoas sempre dá lucro, sempre dá retorno. Sempre rende. Porque você não faz nada sem pessoas, né? E tem que ter uma cultura, né? As pessoas têm que ter um fit cultural, né? Quem trabalha com startup sabe muito bem o que é isso. Todo mundo tem que comprar essa ideia, né? E Samuel, quando você criou a Bodebral lá atrás, o pessoal comprou a sua ideia, o pessoal acreditou, você mesmo acreditava no que você estava fazendo? Foi uma loucura? Foi assim uma necessidade, uma demanda pessoal ou teve um planejamento? Bem, boa noite.
Primeiro, obrigado por essa oportunidade de estar aqui falando dentro da Bode Brau para vocês. Quando eu abri a Bode Brau, eu encontrei diversos desafios. Até então, o conhecimento sobre cerveja artesanal no Brasil, ele estava atrelado ao mundo mainstream, ou seja, uma cerveja de uma cor só e em grandes volumes. Então, se desconhecia o que era a tipicidade da cerveja, a denominação de origem de cada estilo que ocorre, basicamente nos 3 basilares da cerveja mundial, que é a Bélgica, a Inglaterra e a Alemanha. Então, imagine você aqui em Curitiba, um pernambucano, sou do Recife, né? E aqui me formei em Química e sempre apaixonado pela história da cerveja e tudo que constitui o mundo da cerveja que nasce lá há 15 mil anos atrás, quando o homem deixa de ser nômade para poder plantar ou constituir as primeiras vilas ou as primeiras cidades e basicamente as primeiras indústrias, porque tudo girava em torno do contexto da agricultura. Bem, olhando por esse prisma, no lugar onde a gente teve 80 anos de um modelo capitalista do ponto de vista industrial externo, como as grandes companhias cervejeiras, construindo um paladar único durante 80 anos numa visão monocromática, estava eu, o Samuel ali, lutando para dizer para as pessoas que ele fazia cervejas diferentes, porque até hoje as pessoas chegam para mim e falam, nossa, você faz cervejas diferentes, né? Porque ele não compreende o que é a tipicidade ou a denominação desses estilos. Então, respondendo, foi difícil? Foi. Foi tão difícil porque as pessoas me ofereciam capa de uma revista, ou uma folha, ou até alguma publicidade, e a peso de ouro, né? Porque se você comparar naquela época, não com as mídias sociais que a gente tem hoje, era muito caro você ter alguma divulgação específica do que você fazia. E eu encontrava um desafio que eu lutava contra a ignorância. As pessoas não conheciam, e por não conhecer, não podia julgar nem validar. Então era necessário ensinar. E eu falei assim, nossa, esse é um caminho mais difícil, você montar uma pequena escola, a primeira cervejaria escola do Brasil, como a primeira universidade no Brasil, é a primeira cervejaria aqui em Curitiba também, e lá estava eu, montando umas salinhas de 40 alunos, ensinando a fazer cerveja na panela, combinando maltes, lúpulo, fermento, processo, explicando o que eram os estilos ingleses, os estilos alemães, os estilos belgas, e, obviamente, o que era a cerveja. Então foi muito difícil, e com o passar, eu descobri uma coisa que eu não esperava. Você me perguntou, você esperava tudo isso, Samuel? Não, eu imaginava que ensinando as pessoas a fazer as cervejas da Bode Brau, a minha cerveja, eu achava que as pessoas iam poder consumir o meu produto e assim eu ia poder vender e eu ia criar meu ecossistema comercial de produzir e vender, já que as pessoas que compravam não conheciam, então eu tinha que ensinar eles para eles poderem comprarem o meu produto, dentro da visão disruptiva, inovação, etc. Porém, foi muito além do que isso, foi muito mais do que isso. Quando a gente trata o conhecimento, a gente muda as pessoas, não é uma página de revista, não é uma propaganda, é a mente, é a transformação de comportamento em gerações. Ou seja, a Bode Brau acabou fazendo uma fenda no tempo, em 80 anos de um mundo monocromático da cerveja, e construiu um perfil de novos estilos nas mesas, nos bares, e a partir daí esses 8 mil alunos viraram mais de 400 fábricas e muitas lojas e empórios, e aí eu acabei construindo um ecossistema. Obviamente, quando eu falo eu não sou sozinho, são gente, são pessoas, e a Bode Brau virou uma espécie de projetor dessa atividade. Eu nunca tive intenção de dominação mundial e daquela coisa, vamos ser o maior do mundo, o melhor do mundo, e vamos ser a cervejaria, etc. Sempre imaginei que, tendo sustentabilidade no meu ecossistema, dentro da minha economia sustentável, seria suficiente. E eu não imaginava que eu ia me tornar um ícone, não era essa a proposta, eu ia me tornar uma pessoa que por onde anda as pessoas pedem para tirar foto comigo. E às vezes eu falo com a Mônica, né, bem de verdade, eu falo, Mônica, as pessoas pedem para tirar foto comigo, mas eu sou só um cervejeiro. O que é mais do que um cervejeiro, um alquimista, um químico e tal, e as pessoas têm um carinho muito grande. E hoje eu começo a compreender que é pela transformação das pessoas.
a libertação através do conhecimento. Então está aí a prova que o conhecimento interferiu na mudança do comportamento das pessoas, e hoje eu não tenho amigos, eu tenho fãs, né? As pessoas me tratam como um fã. E até esses dias eu comecei a definir o que é fã, né? Falei, se você tem um filho, é seu filho. Se você tem um filho da sua tia, é um sobrinho ou um primo do seu filho. Mas quando passa da esfera circular familiar, você tem um tipo de gente que te defende como se fosse seu parente. E essa pessoa que te defende como se fosse o seu consanguíneo, ele é o seu fã. E é diferente de fazer um produto, por exemplo, na Bode Brau, para atender a demanda ou o espaço do market share, porque a gente acaba fazendo para os fãs, para os amigos que queriam ser meus parentes. Então a Bode Brau acabou se tornando um modelo diferente, e é isso, né? Muito legal essa história. A transferência do conhecimento empodera as pessoas, né? E houve um reconhecimento por isso, um reconhecimento por esse compartilhamento. E veja que importante, né, nessa história, nesse estudo, vamos fazer um estudo de caso aqui, da história do Samuel, né? Você pegou um conhecimento que estava retido em grandes empresas, grandes companhias, né, e disseminou, né? Então isso é muito importante quando a gente fala do conhecimento. O conhecimento, ele deve chegar a todas as pessoas. O Brasil precisa fazer foguete, fazer motor, fazer carro, fazer chip, e a gente não tem isso ainda, né? É porque senão a gente vai ficar dependendo só do comércio exterior, só das importações, né? Assim como no software, né? Se a gente não tiver uma soberania digital, né? Se a gente não tiver as nossas soluções aqui, qualquer problema burocrático que ocorra entre governos, né? A gente vai ficar, por exemplo, sem uma inteligência artificial aqui, sem a possibilidade de ter um combustível renovável, né? Então é muito importante esse papel que a universidade se presta. E nessa parte, eu sei que o Sunia tem bastante coisa para falar. Bom, a universidade é a inovação, né? Eu acho que a universidade dentro da sociedade é o elemento que mais pode contribuir para a inovação, né? Eu me lembro logo antes do prefeito Maurício Fruit assumir a prefeitura, como chama a empresa de transporte, a Urbis, desculpa, a Urbis, ela tinha dados dos ônibus que vinham por SMS de cada ônibus, cada ônibus mandava para a Urbis, eu tô aqui. E a Urbis não fazia absolutamente nada com esses dados. Ela guardava os dados, porque era dentro da licitação, era uma exigência que cada ônibus, para eles saberem que o ônibus está andando, saber a circulação e tal. Aí um grupo de alunos, que depois foram chamados de hackers da universidade, pegaram, lá da ciência da computação aí com o nosso colega ali, os dados estavam abertos no site da URBS. Eles foram lá, pegaram os dados e fizeram o busão Curitiba. Vocês já ouviram falar? Pegaram os dados da URBS e começaram a agregar valor para aqueles dados. Eles construíram uma ferramentinha que mostrava onde é que estava o ônibus. Então, quando você ia para o ponto, você sabia quanto tempo você estava esperando aquele ônibus. Isso é uma forma de inovação, né? Que vem da universidade, que vem da academia para a sociedade. A universidade também ela pode trabalhar no outro sentido. Por exemplo, hoje a gente armazena lá no C3SL os dados históricos da prefeitura. Por quê? Porque várias pessoas precisam dos dados da prefeitura e um lançamento histórico, né, para poder fazer determinados tipos de aplicativos, para poder inovar eles. Então, a universidade não precisa ela inovar, mas ela pode criar um ambiente onde as pessoas podem aproveitar aquele ambiente que nós criamos para inovar. E ela pode fazer ainda mais, né, como está fazendo o professor Vargas aqui e você, de criar dentro da universidade, né, o que vocês estão criando, né, que é um centro de excelência e competência, que vai servir de referência para todos os outros, que daí vai ensinar, nessa linha aqui você tem muito caminho da inovação, nessa linha. Então, eu sou fã da universidade, mas eu acho que a universidade é o principal ator da inovação, por vários aspectos e por várias maneiras que ela pode atuar como inovadora. Ela pode atuar na formação, ela pode atuar de várias maneiras, né? Então, acho que isso que resume o que é a universidade e a relação dela com
com inovação. Forma indissociável, né? E a gente tem dentro do mesmo prédio, do mesmo setor, profissionais das mais diversas áreas, tá? Porque a gente sabe que problemas complexos eles não são resolvidos por uma área apenas. A gente tem que trabalhar em equipe. E aqui dentro da tua história, Samuel da Bodebral, você é químico, né? Você sozinho com a química conseguiu fazer tudo ou é necessário outras competências? Conta isso pra gente. Não, de fato a química é muito completa, caso você queira realmente se aprofundar. Mas é impossível você construir valores sem as competências, a diversidade de competência proveniente, por exemplo, dos centros universitários. Eu acho que o conhecimento que é projetado e criado dentro das universidades, muitas vezes eles são transformados em valores, e esses valores, através do desenvolvimento, ele colocando na prática, nas indústrias, seja ela pequena, média ou grande, a gente vê o benefício da materialização dessa inovação e, acima de tudo, o bem-estar social. Necessariamente, a gente não pode imaginar uma inovação isolada na universidade. Muitas vezes a gente precisa de um mecanismo de materializar isso, desses centros de pesquisas, e trazer esse benefício para a sociedade, de forma social mesmo, né? Porque quando a gente está dentro do campo da indústria, eu sinto uma escassez muito grande de competência, e eu não consigo ser um Leonardo da Vinci ou um Michelangelo 100% de tudo. Eu tenho que depender de outros centros. E quando a gente fala, por exemplo, de biotecnologia, uma levedura selvagem proveniente da graviola, ou do cupuaçu, da siriguela, pitomba, cajá, cajarana, tantas frutas nordestinas que são do nosso parque tropical, dessa costa maravilhosa que é o Brasil. E a gente percebe a riqueza que esses micro-organismos encontram nessas frutas e a incapacidade de metabolizar essa levedura em açúcares ou em mostos cervejeiros, ou até da própria fruta mesmo, e transformar em pequenas histórias de champanhes. A gente não pode chamar champanhe, mas para que você compreenda, um espumante de cajá, um espumante de siriguela, um espumante de açaí, um espumante de tantas frutas brasileiras, requer ferramentas específicas que está dentro dos laboratórios e sob a detenção do conhecimento de alguns professores e pesquisadores. Então eu não consigo eu sozinho construir aqui um champanhe ou um espumante, por exemplo, de graviola, se eu não tiver um envolvimento de um centro de pesquisa, um laboratório que possa avaliar a vitalidade, todos os seus processos biotecnológicos para transformar esse processo fermentativo de um suco de alguma fruta como graviola em um espumante. Então, se não houver a interação ou a aproximação da academia, dentro do ponto de vista de gerar conhecimento, se materializando numa indústria como a nossa, eu fico no meio do caminho. Eu gostaria de trazer para a sociedade um parque de espumantes de frutas brasileiras e mostrar que o que os franceses fizeram com a uva e é incrível, e é a história e é a ciência já aplicada para esse produto, a gente poderia fazer com nossas frutas brasileiras. Talvez a gente não tenha a uva de Bordeaux ou a uva da região com solo e etc., mas a gente pode ter aqui, por exemplo, um cupuaçu, que pode produzir um espumante incrível e pode ter tipicidade, etc., etc. Então, é verdade que na academia, na universidade, os pesquisadores, os laboratórios, as tecnologias, os equipamentos que eu não consigo comprar aqui. Eu não consigo comprar um propagador de levedura para avaliar a atenuação de uma cepa específica, contada, separada, e o laboratório da universidade tem e faz. Então, a materialização disso para a sociedade vem, de fato, da universidade. A gente pode até ter centro de pesquisas particulares, independentes, mas o grande e maior difusor do conhecimento sobre a geração de valores que poderá ser materializada depois em algum meio está dentro da universidade, com os professores, com a literatura
e com as pesquisas, né? Então, eu acho que esse ecossistema se complementa. O professor Soni disse aqui que a pesquisa de dados, das informações do banco de dados que estava nos ônibus foi cruzado e foi determinado um plano de geolocalização a benefício da sociedade sobre que hora aquele ônibus vai chegar. O dado estava lá, mas o conhecimento de transformar aquele dado em valor estava na universidade através do centro de pesquisa e os professores, os orientadores. Então, aí é que está a grande sacada. A gente acaba sendo laboratórios de experimento e de materialização de muitas vezes dos projetos que nascem na universidade. E, lamentavelmente, muitos projetos nascem nas universidades e não se desenvolvem, né? Fica lá esperando um outro momento, uma outra era, para que aquilo seja possível. Então, dentro da Bode Brau, a aproximação da materialização do conhecimento produzido, por exemplo, por centros de pesquisa e laboratórios da própria Universidade Federal do Paraná, é condição sine qua non para a gente poder evoluir e continuar nesse mundo disruptivo de gerar valores através do produto que nasce lá na universidade. Disrupção é algo que todo mundo busca, né? Vocês lembram o que era a Blockbuster? Esse é um caso muito famoso. A Blockbuster era a referência em aluguel de filmes, né? Era toda uma experiência, você ia lá, o chão era carpetado, tinha um cheiro da loja, né? E de repente, de uma hora para outra, alguém teve uma ideia de pegar, disponibilizar o filme em um CD e mandar na casa das pessoas, a Netflix. A Netflix chegou para a Blockbuster e falou, vocês não querem comprar a gente? A Blockbuster deu risada da Netflix. A tecnologia evoluiu, foi possível o streaming de vídeo, tá? E o que é a Blockbuster? Ninguém sabe, né? E a Netflix foi engolida de novo, foi assim. Exatamente, e as coisas vão acontecendo, né? Mas isso só acontece porque vocês, a sociedade, percebe valor naquilo, né? Então, inovação é quando a sociedade percebe o valor daquela ação, do benefício. Se você não perceber, pode ser um projeto legal, um projeto interessante, que talvez chegou muito cedo, não está na hora ainda daquele projeto. Ou ele já nasceu ultrapassado, que muitas vezes acontece, né? O mundo está tão rápido, a evolução, né? E a proposta de valor é isso, você gera um produto, um serviço, um processo, e que é percebido o valor pela sociedade em comparação com as alternativas que existem, né? E nesse sentido da inovação, né, a inovação sempre tem esse ar de futuro. E parece que a gente já está no futuro. Tem foguete que vem de marcha ré, satélites com internet no espaço, a inteligência artificial conversa com você hoje, né? Então o futuro já chegou. E qual vai ser o futuro da universidade nesse mundo VUCA, nesse mundo novo, que as coisas acontecem tão rápido, Sunier? Então, isso é uma grande questão, porque a universidade, uma das fragilidades dela é justamente o fato dela estar tão ancorada no conhecimento, ela tem uma tendência a ser estável, conservadora dentro do conhecimento, né? A gente tem um custo grande, por exemplo, para fechar um curso e abrir outro, né? É uma pequena lentidão. A gente é muito ágil na geração bruta do conhecimento, mas a gente é muito lento na adaptação social, né? Principalmente na formação. Isso é uma fragilidade que tem que ser olhada. Por isso a tua pergunta ela é a pergunta que está rodando, né? Por exemplo, a questão da inteligência artificial. A universidade vai ter que separar as disciplinas, que são disciplinas necessárias ao aprendizado. Porque, por exemplo, não é porque a gente inventou a bicicleta, a motocicleta e o carro que a gente parou de andar, parou de correr. Você corre para quê? Porque você precisa exercitar teu corpo, senão você vai atrofiar. O teu cérebro é a mesma coisa. Se você fizer tudo com IA, você vai atrofiar teu cérebro e você vai ficar presa, né? Refém de qualquer outra IA, né? Você vai ser só um soldadinho dentro do sistema. Tem gente que fala que a gente é avatar de IA. Avatar de IA, por exemplo. A IA usa você. Hoje a gente não é, porque se pega, por exemplo, um médico formado hoje, ele vai pegar uma IA e quando vier alguma alucinação, ele vai saber identificar. Ele vai identificar e dizer, não, isso aqui está errado. Ele tem aquele espírito crítico, por quê? Porque ele tem uma formação. Se a gente começar a formar gente que só aprende IA, ele não tem a menor condição de ver onde é que ela está alucinando. E tem um problema mais grave, a IA, ela se alimenta do conteúdo disponível na internet. Quando ela alucina, ela gera conteúdo alucinógeno, vamos dizer assim. Que vai servir para treinamento de uma outra E IA. aquela alucinação ela vai se prorrogar.
na verdade. E se você começar a retirar as pessoas que têm noção que aquilo é uma alucinação, a coisa começa a complicar. Então, talvez o papel da universidade seja fazer essa identificação. Essa, por exemplo, todo mundo tem que fazer cálculo. Tô chutando, não sei se cálculo é a... Mas assim, Física 1, algumas disciplinas, ou várias disciplinas, elas terão que ser feitas no lápis, no papel, e vão ter que ser feitas, e os estudantes vão querer matar a gente. Mas vai ter que ser feito, porque tem que exercitar o cérebro. Você tem que ter noção das coisas, tem que saber como é que é calculado para saber que ela foi calculada errado. Porque senão você não tem nenhuma defesa contra nada. Então, o papel agora nosso, eu acho que como professores, como gestores, é saber construir essa nova universidade. Que é essa universidade que sabe identificar, quando se forma alguém, o que é preciso dar para ele. Porque é óbvio que a gente vai usar a IA, onde ela vai nos ajudar a potencializar, a gente vai mais longe, mas assim, ensinar uma disciplina não é só o cumprimento de uma tarefa. É um exercício cerebral, é um exercício de conhecimento, né? Então a gente tem que identificar esse exercício. A questão está só começando, mas é um grande desafio. A tua pergunta está bem dentro do que está nos preocupando assim imensamente. Eu já estou caminhando aqui para o final dessa nosso bate-papo. Daqui a pouco eu vou abrir para 2 perguntas, tá? E agora eu vou colocar o Samuel numa saia justa. Você como empresário, empreendedor, tá? Onde a universidade está falhando, na sua visão? Onde a gente pode melhorar? Né? Essa é uma pergunta que eu sempre faço para a sociedade, porque é importante a gente ouvir isso. Né? O que você espera da academia? O que está bom? O que pode melhorar? É uma pergunta pertinente ao que a gente está vivendo hoje, né? A academia, a universidade está cheia de informação e as indústrias estão sem essas informações. Eu acho que um dos grandes problemas e o maior desafio, eu acho que é esse modelo que foi construído talvez no passado, ele enrijecido, mantendo distante a empresa. E eu não sei se a palavra seria a burocracia, o pedido, a autorização, a licença, o complemento, a iniciativa, mas a distância que existe ou o modelo de facilitar a permeabilidade, a capilaridade das indústrias, seja privada ou pública, junto com a universidade. Qualquer iniciativa que eu tiver que fazer com a universidade, eu tenho que fazer através de algum edital. Eu não tenho uma liberdade plena de construir um plano gerencial de negócio sob a tutela, a autorização do reitor dentro da universidade, o departamento ou laboratório. Eu preciso passar por um programa de validação, de identificação, de qualificação. Até um certo ponto eu concordo. Mas a dificuldade de libertar esses gatilhos é muito grande. Eu não sei se é uma questão política ou se é uma questão de legislação. Mas eu acho que poderia ser muito mais simplificada. A aproximação das universidades americanas, universidades alemãs, japonesa, com as empresas, é muito mais ágil. Isso não quer dizer que nós não tenhamos projetos aqui na Universidade Federal do Paraná, diversos programas acontecendo, inclusive internacionais. Mas não é tão fácil a gente utilizar da tecnologia embarcada que tem dentro da universidade, dentro de uma fábrica como a minha. Eu tenho fábrica de bebida alcoólica, só aí eu já estou uma classificação separada. O objetivo, então eu acho que deveria se facilitar a permeabilidade, a forma como a gente pode trocar informações de forma mais rápida. Eu estou observando muitas mudanças estão acontecendo nos últimos 5 anos aqui, até antes da pandemia, pós-pandemia. A Universidade Federal do Paraná com a Bode Brau, muito incrível, né? Como vem uma ascensão desse relacionamento. Mas eu fico imaginando quantas indústrias do porte da Bode Brau, 70 famílias trabalham aqui na Bode Brau, faturamento médio de R$1,5 milhão por mês, algo como 15 ou 20 milhões por ano, uma empresa pequena, com dificuldades, muitas vezes até tributárias, porque a carga tributária ela está numa condição um pouco mais equalizada para as grandes fábricas e não para as pequenas, e a universidade poderia estar realmente mais próxima. Então, eu acho que se eu pudesse dar uma sugestão, eu não sei, eu não entendo da legislação, não faço parte do corpo técnico disso, mas a minha sugestão seria
desburocratizar mais e aproximar mais os alunos que estão vivendo uma teoria, muitas vezes, da sua realidade criativa, com uma fábrica, com a realidade produtiva. Muitos projetos, aproveitamento de água, aproveitamento energético, transferência de dados, cruzamento de informações fermentativa dos tanques para todos os centros tecnológicos para a gente monitorar. A abertura da fábrica da Bode Brown para o Ministério da Agricultura online. Não é necessário ele vir fazer uma fiscalização aqui. Basta ele olhar todos os sensores conectados em todos os tanques e ver como é que estão as fermentações e monitorar a fábrica à distância. Ou seja, essa tecnologia que está dentro da universidade, eu gostaria que a gente pudesse fazer, mas muitas vezes eu encontro dificuldades. Por quê? Se tiver que ter investimento, para a universidade colocar esse dinheiro, vai ter que ter essa verba. Para ter essa verba, ele vai ter que pedir. Para ele pedir, ele tem que fazer um projeto. Para ele fazer um projeto, ele tem que liberar. Então, a gente começa a encontrar uma série de dificuldades para que a gente possa desenvolver. Eu acho que essa é desburocratizar e trazer mais parcerias produtivas para a sociedade, com o compromisso, né? Uma Bode Brown pode arrumar um compromisso de fazer uma bebida que teria capacidade de reposição funcional para idosos, por exemplo, e que o benefício são os idosos, né? Por que não a gente ter reposição de colágeno, proteína, cálcio e tal, e com o suporte da universidade. Eu não tenho centro de pesquisa avançado, eu tenho o meu centro de pesquisa mental, que eu fico idealizando ideias e depois saio procurando onde puder fazer, onde eu posso fazer isso. Então eu procuro um professor, procuro outro, vou lá falar com o Mariano, vou falar com outro, e será que vamos fazer isso? Esse painel digital aqui, por exemplo, eu quero transformar esse container inteiro que está aqui, cheio de torneiras, em um painel interativo, onde a análise combinatória de 2 elevado a 64, quem joga xadrez sabe muito bem que é praticamente impossível calcular, está aqui. Eu tenho 4, 5, 6 tipos de bases cervejeiras que poderão ser misturadas de forma digital e as bombinhas mecatrônicas vai dimensionando os volumes sobre os percentuais de lúpulo, percentuais de malto, percentuais teor alcoólico, cor, aroma, sabor, aroma de manga, aroma disso. E você constrói mais de 50 mil estilos de cervejas online na hora para o consumidor. E ele gostou daquela, ele passa para o seu colega. Agora, como que eu vou colocar isso em prática? Então, eu preciso entrar na universidade. Claro. Então, Sune, como é que a universidade está fazendo para lidar com essa dificuldade? Né? Porque é uma dificuldade também nós, professores, enfrentamos, né, em qualquer lugar. Então, a burocracia, faz qualquer parte. universidade que você vai, as pessoas elas reclamam da burocracia, né? Eu acho que ela tem dois aspectos que a gente tem que olhar. Primeiro, a cultura do mecanismo de controle brasileiro. Né? Ele é um mecanismo de controle que prefere cercear o gestor do que dá mais liberdade para ele e depois punir na verificação. Então, a Alemanha, a França tem um sistema de controle onde eles dão mais liberdade. Por exemplo, um laboratório francês pode abrir uma conta em banco, receber o dinheiro naquela conta e ordenar aquela conta e prestar, quando fecha a conta e vira o projeto, prestar conta. Então, um laboratório, o André tem um laboratório, pode abrir uma conta, você deposita naquela conta, e elas vão prestar conta ao final, o que foi feito com o dinheiro, como o dinheiro entrou. Né? Isso seria uma coisa comum. E daí não precisa de fundação, não precisa de fundação. Por quê? Agora você está inventando isso, né? Vocês estão criando uma Embrapi na universidade e ela precisa de contas. Onde é que vai abrir conta? Na fundação. Porque a universidade não vai abrir conta. Porque tem que ser uma conta única da universidade, a conta do tesouro. Daí fica toda aquela parafernália em volta do tesouro e a gente não consegue agir. Então isso dá um peso para a ordenação orçamentária da universidade que o empresário não compreende. Todo aquele rito para se gastar o dinheiro público. Né? Então isso é uma coisa cultural mesmo, do sistema de controle brasileiro. Ele é assim. Né? E a gente tem que aprender a conviver. Conviver seria, vamos tentar acelerar, colocar mecanismos computacionais, por exemplo, programas que aceleram e diminuir o tempo de espera do empresário, porque o empresário ele quer alguma coisa, ele tratou na reunião de hoje, e ele quer na semana que vem alguma coisa acontecer. E a gente vê na semana que vem nós vamos passar a resolução tal que vai discutir, então deixa. Né? Então, esse tipo de coisa a gente tem que avançar muito com o país ainda, né? Nessa questão de dar mais liberdade para quem está fazendo, né? E, lógico, uma punição maior para quem está fazendo errado. A gente acaba punindo todo mundo, porque a pessoa que nunca fez nada, ela é punida por todo esse mecanismo de controle. Se pune todo mundo. Ah, quer dizer que estão roubando assim? Então agora vai ter isso, mas isso
para poder gastar o dinheiro. E se fosse a versão inversa do que a gente tem hoje? Ao invés de eu ter a burocracia para buscar o conhecimento com a universidade entrar na iniciativa privada. Eu abri a Bodebral para você transformar seu laboratório de pesquisa com seus alunos. Seria dotar o pesquisador de maior flexibilidade para ele investir o recurso que ele tem. Porque a universidade até não tem muito problema de captar recurso. A gente captou ano passado 300 milhões. A gente capta recurso. Então a gente criou, por exemplo, na universidade o cartão pesquisador. Hoje ele não pode ter conta, ele pode ter um cartão, onde ele ordena aquela despesa, mesmo na conta única. Então ele já pode investir, ele já pode tratar. Isso a gente está conseguindo resolver, né? Agora, a questão do empresário botar dinheiro na universidade e querer celeridade na execução, isso é um problema que nós estamos diminuindo, mas a gente não resolveu ainda. Tem muito para resolver. Acredite na universidade, esteja junto com a gente, né? E às vezes vai ter que ter um pouco de paciência, né? A gente já está mapeando, a gente já mapeou todos os pontos de atrito, todos os gargalos, né? E a gente está sendo bem eficiente para minimizar esse tempo, né? Ao invés de demorar, sei lá, 8 meses, 3 meses, né? Então a gente tenta encurtar. Mas esse questionamento ele tem que ser feito. E tem que continuar a ser feito pela iniciativa privada, porque cobrar mais. A universidade ela é de todos, ela é tua também. Então o conhecimento gerado lá é um conhecimento público. E o teu acesso não pode ser cerceado. Você tem que ter acesso, todo mundo tem que ter acesso a um conhecimento público. Hoje a gente acabou de passar uma resolução na universidade que coloca todos os dados de dissertação, de mestrado e tese de doutorado público, dado bruto. Não é só a tese com a análise, o dado bruto. Um químico fez uma tese, está lá o dado bruto, tudo que ele coletou. E a obrigação, né, a Europa inteira já está fazendo isso há alguns anos. A gente é a primeira universidade brasileira a fazer isso. E espero que isso ajude, porque dado hoje, as pessoas já veem dado, é o new oil, né? Então, a gente está cada vez mais colocando, a gente falava de inovação, de uma forma também de fomentar a inovação. Né? Abrir dado bruto para... Bem. Então, eu queria fazer um agradecimento aqui ao Samuel, porque ele nos recebe aqui. Foram 8 Pitch Days, né, que a gente já organizou, a universidade já organizou. Eu chamo o Pitch Day uma festa de celebração da inovação da universidade, porque os alunos eles vêm aqui apresentar os seus trabalhos acadêmicos, mas não na linguagem que é conversada dentro da universidade. Ele tem que explicar para a senhorinha que está lá, né, para uma criança que está passando. Ele tem que falar de uma forma simples. Eu desenvolvo uma habilidade no nosso aluno, uma capacidade de comunicação, né, e a sociedade começa a perceber a universidade de uma forma diferente. E nesses anos que a gente está trazendo o evento aqui, você percebeu alguma mudança? Muitas. Vários projetos até implantado na Bodebral. O exemplo da Engel, que é a incubadora, empresa júnior de elétrica. Para vocês terem uma ideia, eu estava com um problema de vários tanques, às vezes dava algum choque intermitente, e a gente sabia que era algum problema na instalação elétrica. E a gente não conseguia, porque a avaliação era muito cara e a construção dessa engenharia muito ainda. E aí um dos professores recomendou à empresa Júnior de vir fazer uma perícia na Bodebral. Eu abri a Bodebral, eles entraram, fizeram toda a perícia, fizeram todo o projeto, o dimensionamento de todas as cargas e tal. E depois eu contratei uma empresa para fazer o aterramento, fazer as coisas que tinha direitinho. Então, isso é uma demonstração dentro dos Pitch Day, como a gente alterou toda a estrutura elétrica da fábrica. Outra alteração que a gente teve foi no sistema de geração de vapor, cargas energéticas. Então, um outro professor, que agora eu não lembro o nome, e ele falando, Samuel, nós somos um bem velhinho, né, especialista em caldeiras, e ele disse, o problema está nesse gerador de vapor. Isso desde a década, isso foi inventado nos Estados Unidos, na década de 80, Walter, é um senhorzinho, e isso aqui não vai funcionar nunca, Samuel. Você vai ter sempre uma deficiência na hora que você precisa de carga de vapor. Você tem que trabalhar com essa outra tecnologia aqui. E aí eu levei 1 ano e meio, porque eu não tinha verba e tal, e comprei a que ele recomendou. E hoje a gente produz vapor à medida que a máquina precisa usar. Então foi uma das formas que o Pitch Day interferiu. Como outras atividades de tecnologia, de aplicativo, de software, de mídias sociais e tal. Eu acho que a relação do Pitch Day, como exemplo da Bodebral,
Lógico, a gente está aqui na rua fazendo uma festa, todo mundo feliz, apresentando seus projetos, mas tem uma carga de transferência de conhecimento e de pessoas muito grande. Eu recebi desde o segundo Pitch Day, eu acho que mais de 1.000 alunos para visitar a Bode Brau, e de várias áreas e vários setores e de diversos professores. E abriu precedente para as outras cervejarias também, né? Então, é um exemplo da Bode Brau com a interação do Pitch Day e a universidade, né? Mas sou grato a isso, porque, ao contrário do que se imagina, a Bode Brau não tem um fundo, não tem um capital. Eu não nasci de família com posses ou com recurso. Então, eu nasci no Recife, em Pernambuco. Não vou contar aquela história choradeira aqui, mas nasci de uma família simples, realmente sem recurso. Meu pai sempre foi professor universitário. Meu pai era professor de física e matemática. Minha mãe na área de belas artes, música. Então, eu nasci estudando integral de trajetória. Imagine a minha cabecinha pequena, tendo que estudar muita física. E é uma visão, do meu pai era um pouco mais diferente, porque ele vivia dentro da universidade. E a partir daí eu me torno um empresário e aí eu fico com muitas confusões, porque meu pai passou muitas visões acadêmicas e aí na vida prática, que eu vivo hoje com a Bode Brau, é um pouco diferente do que ele me ensinava como pai e como professor, de certa forma, universitário. A gente compreende que na vida prática, um empresário como eu, a gente tem que dominar umas 10 ciências, desde o financeiro a projeto, o cálculo de rede de bomba, tecnologia, parcelamento de impostos, parcelamento de banco e de empréstimo de banco, e funcionário, RH, trabalhista. E realmente é um desafio muito grande. Mas eu acho que o Pitch Day ele mostrou um novo horizonte para a Bode Brau. Muito cientista andando e permeando, tomando uma Bode Brauzinha aqui, eu vou ali, já troco uma informação, e quando eu vejo o cara está me dando uma dica, e essas dicas são preciosas. No momento que eu estou, eu não posso parar para estudar pesquisa. Eu não tenho esse direito de ficar 6 meses fazendo uma pesquisa específica para implementar na minha fábrica. Eu tenho que pegar retalhos, um quebra-cabeça e ir montando, né? Então o Pitch Day é muito saudável para as cervejarias e para empresas de modo geral. E tão bom que eu conheci aqui o diretor da Volvo, o diretor da Bosch, o diretor da Electrolux, gente de calibre me dando dicas, gente da área de administração me passando informações, diretores de logística da Audi vindo aqui me dar ideias sobre logística. Então, eu acho que o Pitch Day é muito válido. E eu acho que é um por ano, se eu não me engano, então acho que não é tão significativo, assim, impacta tanto a universidade, né? E esse ano vai ser no dia 4 a 8 de novembro. Anotem na agenda, queremos todos vocês aqui, né? Esse ano vai ser maior, o Pitch Day Experience, né? Como eu expliquei no início, né? E a gente quer fazer história, né? Levar a inovação da universidade para a sociedade, né? E gerar valor, né? E a gente conta com todos vocês. O nosso tempo está acabando aqui na parte da interação. Eu tenho espaço para 2 perguntas. Quem tem... Belotto vai fazer uma pergunta aqui. A Catarine vai levar o microfone e aqui também. Pronto. Aqui. Bom, boa noite a todos. Meu nome é José Carlos Belotto, trabalho na UFPR há 44 anos. Cumprimentar o professor André pela iniciativa, o nosso reitor, professor Sunier. E a minha pergunta vai para o Samuel. Eu tenho 63 anos e me considero um dos maiores roqueiros vivos de Curitiba. Porque hoje já a maioria dos roqueiros, fui num evento do Led Zeppelin e falei, se fosse há uns 30, 40 anos atrás, isso aqui estava cheio de cabeludo. Hoje o que mais tinha era careca e cabeça branca. Samuel, como é que começou essa relação com o rock and roll e com o Iron Maiden? Eu queria que você contasse isso. Bem, vou fazer um relato rápido da minha infância. Eu tinha uns 10, 12 anos e desenhava o Ed do Iron Maiden em 1986, 84. E a minha mãe dizia, não, você não pode fazer essas coisas, esses discos, se rodar ao contrário tem música do demônio e tal. E
E aquilo me cativava muito, o metal, o Black Sabbath, o Purple, mas eu não conseguia explicar para ela. Então, isso foi a primeira aproximação. Mas o que torna a realidade de forma genuína a Bode Brau com o metal ou com a música foi a relação da própria cerveja com qualidade. Pois o complemento do sentido auditivo, através da capacidade de você gerar sensações escutando uma música, ela se transformou o ato de beber uma cerveja, tendo uma leve alucinação e complementando esse outro sentido que é gustativo e olfativo, que é a bebida que nós fazemos. Isso aconteceu porque estávamos nós fazendo as cervejas e fui convidado para produzir cerveja na Inglaterra. Pouca gente sabe, eu fiz cerveja para abastecer redes de mais de 3.000 bares, e no Reino Unido, e eu produzi na Escócia, produzi onde nasceu o Black Country, lá em Wolverhampton, produzi em Saltwood, etc. E essas produções chamou a atenção de um dos músicos do Iron Maiden, o próprio Bruce Dickinson e outros, que degustaram e falaram: nossa, que cerveja incrível, o que é isso? Como é? De onde é essa cervejaria? Esses são os caras de uma cidade de Curitiba, lá do Paraná, lá do Brasil. Nossa, que é isso? E aí eu fui provocado e convidado. Então, eu compreendo que a relação que ele teve como compositor, transformando sensações através dos sentidos auditivo, se complementou no ato quando ele bebeu a Bode Brau e disse assim: nossa, eu preciso conhecer esses caras, eles fazem um produto que realmente me gera sensações. E foi exatamente isso que eles falaram numa mesa um dia, dizendo: Samuel, seria muito fácil contratar uma empresa mainstream para produzir as cervejas do Iron Maiden, mas a gente está procurando alguém que possa produzir não só com arte, mas que possa gerar sensações. E essas sensações, seja ela olfativa, gustativa e etc. E a partir desse momento, eu sendo convidado, comecei até a construir uma espécie de sinestesia, né? Você está tomando cerveja, escutando a música, olhando o álbum do Iron Maiden, olhando um vídeo do Iron Maiden, vendo sensações, e isso construiu valor. É uma inovação. A Bode Brau, pioneira no Brasil com cervejas, por exemplo, com metal, o exemplo com Iron Maiden. Logo na sequência, eu sou convidado para produzir a cerveja do Popeye, um dos personagens, o primeiro personagem de desenho animado produzido no mundo, lá na King Syndicate de Nova York, porque eles queriam o experimento da inovação sensorial produzida pela Bode Brau com essa sinestesia do desenho animado produzido há 100 anos atrás. Vai comemorar 100 anos agora, nos próximos anos. E eu aceitei o desafio, vamos lá. E recentemente com o projeto dos Smurfs, que fui convidado para produzir uma bebida funcional que pudesse combater a fome oculta. Para quem não sabe, a nomenclatura fome oculta é uma nomenclatura utilizada no campo da medicina para descrever a ausência ou a escassez de nutrição infantil. O Brasil tem 94% da população infantil, 94%, 92%, ela sofre de fome oculta. Isso quer dizer o quê? Que de cada 10 crianças, 9 têm deficiência nutricional. E essa deficiência nutricional, ela não é porque você dá a merenda. A merenda tem caloria, você encheu a pança da criança, ela tá sem fome, mas ela não está nutritiva. Quando a gente fala de nutrição, a gente fala de complexo B12, vitamina do complexo B12, por exemplo, a metilcobalamina, especialmente para a cognição. Cognição é déficit de atenção é Alzheimer. Opa, então a gente tem um ciclo se fechando aí. Crianças que têm déficit de atenção ou transtorno de déficit de atenção na infância são crianças com ausência de complexo B12. E se tem ausência de complexo B12, seguramente é um candidato para ter Alzheimer depois dos 70 anos. Então, olhando por isso, os Smurfs ou a Bélgica me lançou um desafio. Seria capaz de construir uma bebida que pudesse trazer ou minimizar a fome oculta no Brasil? Eu falei, é um desafio muito grande. Eu sou uma fábrica de bairro, pequenininha, com 70 funcionários. Não consigo fazer um escalonar para o mundo inteiro. Mas ele disse, é aí que tem que nascer. E daí nasceu uma bebida com lúpulo. Olha só, o lúpulo utilizado nas cervejas só tem finalidade do lúpulo para o campo da farmacêutica ou para a cerveja. Maçã e mirtilo, além de 8 micronutrientes, complexo do B1, B6, B9, B12, C, D, zinco e E. Zinco é um mineral, mas a gente chama aí de vitaminas para fechar o complexo, que seria um tripé de vitalidade, imunidade e cognição. Olhando isso, é que chamou a atenção do Iron Maiden, porque esses caras estão lá em Curitiba, construindo valor com o pouco conhecimento que ele conseguiu buscar. Percebe-se que eu estou na iniciativa privada, não estou dentro da universidade, com um laboratório à minha disposição.
Eu estou dentro de uma iniciativa privada, utilizando do meu raso conhecimento sobre minimizar a escassez de nutrição através de uma bebida. Então, coisas como essa, que é a demonstração da ligação da universidade com a iniciativa privada a benefício da sociedade. Então, imagine as crianças hoje repondo nutrição e em 20 anos nós temos o Prêmio Nobel aqui. Então, como você perguntou, como é que foi e por que a Bode Brau se tornou a cervejaria mais metal do Brasil, não foi exclusivamente por eu ser um metaleiro, mas sim por eu ser um criador de ideias, um químico, e que provoca mudanças a benefício da sociedade. É sempre difícil para um empresário ele construir valor social, porque ele está sempre numa ponta de gerar riqueza. Ou seja, a academia transforma conhecimento em valor, esse valor em desenvolvimento, e a cervejaria ou as empresas utilizam desse conhecimento para produzir ou materializar e, consequentemente, usufruir do ganho dessa operação. Então, para a gente, sempre foi um momento difícil de a gente construir soluções social. Por exemplo, a fome oculta, que é uma bebida com micronutrientes. Então, a Bode Brau se tornou a cervejaria do metal por ela fazer ou transformar conhecimento em valores ou em produtos. Antes da última pergunta, tem um QR Code aí nas mesas, os alunos do projeto estão passando, que é para todo mundo que está presente aqui, né, receber um certificado de participação e para a gente conhecer vocês e interagir com vocês. Última pergunta. Boa noite a todos. Meu nome é Daniele, eu sou empreendedora dentro da minha área de trabalho e também gosto de acompanhar as inovações, então quero agradecer também por essa oportunidade. E a minha pergunta, ela já faz um gancho com o que o Samuel trouxe agora, que eu tenho como um valor para mim a questão da responsabilidade ambiental, social. Então, tudo que a gente produz, né, ela vem de um recurso natural. Eu acredito que tudo, né? E eu gostaria de saber como que vocês tratam essa questão, né, dos recursos naturais que são utilizados para a produção de vocês, até mesmo com relação à universidade, qual que é essa conexão, né, que a universidade faz também, né? Porque eu tenho conhecimento de algumas empresas do setor privado, né, que a gente sabe, cooperativas, e vão criando essas conexões, né? Mas gostaria de saber especificamente do teu produto, né, Samuel, e também eu vejo que você também tem essa responsabilidade social, né, de agregar para o local onde você está, né, ampliar a tua visão, né? Isso amplia o negócio também. Eu acho que uma coisa vai gerando, né, uma cadeia aí que vai beneficiando a todos. Então, é mais voltado para a questão de recursos e a questão ambiental. Obrigada. A legislação ambiental no Brasil e em algumas cidades, em algum estado, ela é muito rigorosa. Isso se dá pela autoproteção necessária que as empresas devem oferecer. Mas eu diria que a relação sustentabilidade ou proteção ambiental, ela não é algo que se faz assim. Ela se faz gradativamente, porque a gente está em transformação constante. Nossas matrizes energéticas estão se modificando, nossos insumos para embalagem e outras atividades estão se modificando, e a cada dia que passa, e a cada ano que passa, e a cada decênio que passa, temos mudança de comportamento industrial. O que faz dizer que a legislação de ontem não é a mesma de hoje mais, mas a exigência do cumprimento dela se faz para ontem e não mais para hoje. Então a gente tem uma escassez de atualização em termos de legislação ambiental no Brasil, um exercício também muito forte, muito pesado, para uma era que já passou. Você percebe que nós não conhecíamos margarina na década de 70. A gente conhecia manteiga. Manteiga era derivado do leite, era animal, e o tipo do pasto dava a qualidade da gordura do leite, e o comprometimento da proteção do pasto fazia a garantia da manteiga. Hoje a gente come margarina. Margarina é um vegetal, é um resíduo de óleo hidrogenado. Você percebe que as matrizes de controles ambientais deveriam se modificar
em seus tempos, conforme a evolução acontece. Então, uma cervejaria como a Bode Brau, ela sofre um impacto de um exagero muito austero. Muitas vezes, legislações foram construídas para grandes grupos, grupos esse que veio de fora e aqui, para proteger o patrimônio local, foi construir uma legislação dessa forma e que inviabiliza muitas vezes empresas menores como a nossa. Então, como que você perguntou como é que eu vejo? Eu vejo que uma legislação vigente necessária, em grande parte, mas também necessária de atualizações, para que a gente coloque no âmbito dos tamanhos dos projetos, das matrizes energéticas, das matrizes que estão sendo utilizadas e, obviamente, avaliando a inovação. Porque a gente está falando de inovação aqui de uma matriz energética que amanhã já é outra. Mas a matriz da legislação se mantém. Então, o Brasil é lento quando fala de burocracia, de jurídico, de licença, de autorizações. Olha o Corpo de Bombeiro do Paraná. Por que não ele não tem a participação ativa com grandes companhias como a Oakley? Você vai para um Corpo de Bombeiro de um país qualquer aí, a iniciativa público-privada de um óculos especial para o Corpo de Bombeiro ou algum equipamento de salvamento é direto, o test drive é no Corpo de Bombeiro direto. Aqui não, aqui a gente tem que sofrer muitos impactos. A legislação ambiental é a mesma. Eu e muitas outras cervejarias, principalmente aquela que projeta resíduo, sofre e sofre. Por outro lado, a gente compreende o princípio da razoabilidade. Hoje o gestor público ele já está sendo razoável. Ele está compreendendo que não é a mesma pancada aqui e ali, de modo que a gente consegue se adequar. Então, eu acho que é isso. E em relação a resíduos, o que a universidade está fazendo aí para tratar resíduos? O melhor exemplo é o laboratório do professor André aqui. Não, das microalgas e tal. A universidade tem vários laboratórios de reaproveitamento energético, várias nuances, né, de como esse ciclo energético pode ser alterado. Eu acho que teria que é a área justamente do professor Vargas, a área do professor André. Eu não vou ficar me aventurando a falar sobre isso, senão daqui a pouco eu já vou falar besteira aqui. Eu só queria dizer, eu acho que está fechando. Para os estudantes. Sim. Fale para os estudantes de graduação e também para aqueles do ensino médio que daqui a pouco vão estar entrando na universidade. Vai ter vestibular dia 1º de novembro, né? Sim. É dizer que a Universidade Federal do Paraná ela é a grande universidade do Paraná, né? A gente produz, hoje, 40% de cada doutor que é formado no Paraná é formado na Federal do Paraná. A gente tem 1/3 do conhecimento, das publicações, do conhecimento científico do Estado está na Federal do Paraná. Ela, recentemente, tem conseguido resgatar, né? A universidade sempre foi uma referência, o vestibular da universidade, o sonho da juventude entrar na universidade, e isso está sendo resgatado, né? A gente teve um aumento de 7% em 2025 no número de candidatos, e agora nós tivemos um aumento de quase 10% no número de candidatos. Então, a gente está subindo cada vez mais, é um dos vestibulares mais concorridos do Brasil. É um lugar, principalmente, é um lugar de acolhimento, é um lugar ótimo para se estudar, né? A gente ouve histórias de que a universidade é um lugar que reprova todo mundo, que é muito difícil de sair, que você entra e não sai mais. É tudo história, temos ótimos professores, e um ótimo professor não é um professor mais rigoroso que reprova todo mundo. O ótimo professor é aquele que passa melhor o seu conhecimento. A universidade é um lugar de inovação, é um lugar de cultura e, principalmente, é um lugar muito agradável para se tornar cidadãos brasileiros, né, para se formar. Então, venham para a Universidade do Paraná. Quem ainda não veio, tem vários aqui que eu sei que já vieram. Venham, porque a universidade precisa muito de vocês. Muito obrigado. Salva de palmas aqui para os nossos convidados. Dar um brinde. Vamos fazer um brinde aqui a todos. Também muito obrigado a presença de todos estarem aqui na casa.